importante nessa aula. Tá? Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre grandezas químicas e também falamos sobre as leis das combinações químicas. A gente falou sobre as leis ponderais, que são relacionadas à massa, e sobre a lei volumétrica. E esse foi o assunto da prova de vocês. Hoje, então, a gente vai falar sobre cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico nada mais é do que a junção, vamos dizer assim, das grandezas químicas, agora relacionadas a problemas, né, em que você precisa relacionar com o coeficiente estequiométrico da reação em si. Tá? Então, olha, vocês estão vendo aí alguns passos. Quando a gente segue esses passos, fica super fácil para nós resolvermos os exercícios de cálculo estequiométrico. Após essa aula, você já estará habilitado para resolver os exercícios daquela primeira atividade que eu havia passado para vocês. E vocês vão entregar aquela atividade como trabalho do quarto bimestre. Tá? Então, olha só, nós temos aqui aquela que você corrigiu alguns, professora? Que você fez junto com a gente alguns? Tá. Isso mesmo, tá? Aquela atividade lá. Então, vocês vão terminar aquela atividade todinha. Hoje a gente vai falar sobre a primeira parte de cálculo estequiométrico, então a gente vai fazer bastante exercício, e na próxima semana a gente vai falar ainda sobre a segunda parte de cálculo estequiométrico. A gente vai falar sobre reagentes em excesso, reagente limitante, que são rendimento de uma reação, que são assuntos importantes também, que também costuma cair bastante em vestibulares e no Enem. Okay? Então, hoje é a parte principal. Okay? Então, prestem bastante atenção nesse conteúdo agora, tá? Então, aqui nós temos as etapas para resolvermos os problemas, porque cálculo estequiométrico, gente, é resolução de problemas, ok? Então, o primeiro passo para nós resolvermos exercícios com cálculo estequiométrico é equacionar, ou seja, a reação, você precisa montar a reação que o enunciado está te passando. Segundo passo, você precisa balancear. Gente, se a equação não estiver balanceada, esquece. Você vai errar todo o cálculo, tá? Então, aqui a gente junta grandezas com o coeficiente estequiométrico. É tudo relacionado ao coeficiente estequiométrico da reação. Então, precisa estar balanceado. Depois, nós vamos identificar, de acordo com o enunciado, de quem o problema está falando. Então, olha, vamos ao primeiro exemplo. Aí a gente vai no passo a passo. Olha só. Primeiro exemplo aqui, bem simples, para nós iniciarmos. Qual é a massa de água obtida na combustão completa de 88 gramas de gás propano? Então, primeiro passo, o que está escrito lá? Ó, equacionar a reação. Então, quando o enunciado não te der a equação da reação que ocorreu, você precisa montar, ok? Então, olha só, aqui o exercício disse que a reação é uma reação de combustão. E que é uma reação de combustão, gente. E isso também é necessário que você saiba fazer. Isso cai muito no Enem. Reação de combustão. Você sempre terá o combustível mais O2 e sempre vai resultar em CO2 e água. Okay? Então, aqui no nosso caso, o combustível é o propano, e o exercício deu a fórmula molecular. Disse que a fórmula molecular dele é C3H8. Então, esse é o combustível, a gente coloca com comburente, que é aqui o oxigênio, mais O2, e sempre vai formar CO2 e água. Tá? Isso é importante que você saiba fazer sempre. Ah, o combustível é o metano. Vai ser, então, CH4 mais O2, resultando em CO2 e água. Aí a minha pergunta é a seguinte, ó, nosso segundo passo aqui, ó, é balancear a equação. A nossa equação aqui está balanceada? Eu tenho a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios antes e depois da seta? Olha só, a gente pode perceber aqui
Aqui não. Por exemplo, eu tenho 3 carbonos deste lado, né? E tenho apenas um átomo de carbono do lado dos produtos. Então, a gente precisa balancear. Lembrando que nós não podemos mexer no índice, ok? A gente só pode mexer no coeficiente. O coeficiente é o número que você coloca antes da fórmula do composto. Então, a gente só pode mexer na frente. Então, olha só, nós temos aqui nos reagentes, nós temos 3 carbonos. Então, precisamos ter 3 carbonos também do lado dos produtos. Então, que número vezes 1, porque quando não tem nada é 1, que número vezes 1 é igual a 3? É o número 3. Ok? Então, colocamos aí o número 3 na frente do CO2. Agora aqui, ó, hidrogênio. Nós temos 8 átomos de hidrogênio da seta. Precisamos ter 8 também depois. Quando a gente observa aqui no produto, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Então, que número a gente vai pôr aqui na frente, que vezes 2 é igual a 8? A gente vai colocar, então, como coeficiente da água, a gente vai colocar aqui o número 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Lembrando que o número que você coloca na frente da molécula multiplica a molécula inteira. Então, por exemplo, esse número 3 que nós colocamos aqui na frente está multiplicando tanto o carbono quanto o oxigênio. Esse número 4 que a gente colocou na frente da molécula de água está multiplicando tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então, agora a gente vai verificar quantos átomos de oxigênio tem no total depois da seta. Então, 3 vezes 2, aqui na molécula de dióxido de carbono, CO2, nós temos 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Agora, na molécula de água, a água tem 1 oxigênio, só que a gente tem 4 mols aqui. Então, 4 vezes 1, então 6 mais 4, no total a gente tem 10 átomos de oxigênio. Então, nós precisamos ter 10 antes da seta também. Quando a gente observa aqui, a gente percebe que tem apenas 2. Precisamos ter 10. Então, a gente vai ter que colocar um número aqui na frente, que a gente vai chamar de coeficiente estequiométrico, que vezes 2, um número que vezes 2 vai ser igual a 10. Que número é esse? Que número vezes 2 é igual a 10? O 5. Muito bem. Então, a gente chega à conclusão de que o coeficiente aqui do oxigênio é igual a 5. Pronto, balanceamos a equação. A equação está balanceada. Fizemos as 2 primeiras etapas, então agora vamos para a terceira. Terceira etapa, identificar os 2 compostos envolvidos no problema. Então, o enunciado vai falar de 2 compostos que estão presentes na sua equação. Como é que você vai identificar esses compostos? Olha só. Primeiro, ó, um deles vai ser fornecido algum dado. Então, o exercício vai fornecer algum dado de alguém do problema. E o outro, ó, será alguém de quem o exercício vai pedir algum dado. Então, vamos lá ao enunciado. Então, ou ele vai dar uma informação a respeito de algum composto, ou ele vai pedir informação. Então, você vai procurar agora 2 compostos no enunciado. Vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. Qual é a massa de quem? Da água. Opa, falou de um. Qual a massa? Então, ele pediu informação da água. Então, esse é um dos participantes. Então, eu vou colocar aqui um asterisco, só para identificar. Obtida na combustão completa de 88 gramas de gás propano. Opa, então é o combustível. Então, ele está falando desse daqui, que é o propano, e da água. Pronto, já identificamos os 2 que estão participando. Vamos voltar para o próximo passo. Identificar a grandeza física relacionada a cada um deles. Então, vamos voltar para o enunciado. Qual a grandeza que o enunciado está falando a respeito da água e qual a grandeza que ele está falando a respeito do gás propano? Ó, qual é a massa de água? Então, a grandeza para a massa, ou para a água, é massa. Então, aqui vou colocar massa.
obtida na combustão completa de 88 gramas de gás propano. Grama também é massa. Então, ele está falando massa e massa. Então, massa desse e massa desse. Ok? Olha só, o O2 vai interessar para a gente? Não. O CO2 vai interessar para a gente? Não. Só interessa o propano e a água. Falou em massa, onde você vai buscar massa? Na tabela periódica, você vai calcular a massa molar do composto, ok? Então, no caso aí, ó, C3H8. Então, C3H8 fica 12 vezes 3 mais 1 vezes 8, certo? Quanto é que vai dar essa continha aí? Essa continha vai dar 44 gramas por mol. Okay? E aí, deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer, tá? Então, primeiro, falou em massa, é a tabela periódica que vai te dar a massa do composto, ok? Agora, quando a gente fala em mols, quem fornece para nós o número de mols é o coeficiente estequiométrico, ok? Então, olha só, quando a gente olha aqui para a nossa equação, que coeficiente a gente tem aqui na frente do propano? Coeficiente 1. Então, significa que você tem 1 mol de propano. Reagindo com quantos mols de oxigênio? Com 5 mols de oxigênio. Formando quantos mols de CO2? 3 mols de CO2. E quantos mols de água? 4 mols de água. Okay? Então, massa, quem fornece é a tabela periódica. Número de mols, quem vai fornecer para você é o coeficiente da sua equação. Por isso que se você balancear errado a sua equação, ó, já era, deu tudo errado, ok? Então tem que balancear certinho. Quando falar em moléculas, falou em moléculas, a gente vai continuar usando a constante de Avogadro, ok? O 6,02 vezes 10 elevado a 23. Falou em volume, volume molar, volume ocupado por 1 mol é 22,4 litros, que é o padrão que o positivo utiliza, ok? Então, a gente vai continuar utilizando os mesmos, tá? Só que falou em mol, vai para o coeficiente. Esse você não pode esquecer, tá? Então, olha só. Quando a gente calcula aqui, ó, voltando aqui para o exercício, ele relacionou massa e massa, certo? Então, a gente calcula a massa molar. O que é a massa molar? É a massa presente em 1 mol da substância, ok? Então, 44 gramas por mol de C3H8. Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo. 44 gramas por mol. Ou seja, para 1 mol, quantos mols a gente tem aqui? A gente tem 1. Opa, então tá certo. Então, eu vou deixar aqui apenas 44 gramas para 1 mol. Beleza. Agora vamos para a água. A água. Aí a gente tem 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 2, mais a massa do oxigênio é 16 vezes 1, ou seja, a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Ok? 18 gramas por mol. Ou seja, para 1 mol de água, você tem 18 gramas. Então, olha, 18 gramas para 1 mol. Porém, aqui na nossa equação, quantos mols a gente tem? A gente tem 4. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer vezes 18. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 44. Para estabelecer o quê? A nossa regra de 3. Então, quando eu chego nesse momento, eu preciso levar em consideração o coeficiente estequiométrico da reação. Ok? Então, a gente calculou a massa do propano e deu 44 gramas por mol. Então, vou multiplicar a massa pelo coeficiente estequiométrico da substância. Então, 44 vezes 1. Agora, aqui na água, 18 gramas é a massa molar da água. Então, 18 gramas para 1 mol de substância. Porém, aqui na nossa equação, nós temos 4. Então, a gente vai multiplicar 4 vezes 18. Quanto é que dá 4 vezes 18? Estão ouvindo? Oi, Pro. Quanto dá 4 vezes 18? 72. 72. Então, vai ficar assim, ó.
44 gramas, então para 72 gramas, ok? Ó, estabelecemos a primeira parte da nossa regra de 3. Agora vamos voltar aqui para as regrinhas. Então, a gente já identificou as grandezas, a gente já representou a quantidade que aparece na equação e já multiplicou pela grandeza. É isso que está falando para a gente fazer aqui. O último passo, a gente vai agora estabelecer de 3. Então, a gente vai voltar para o enunciado e vai verificar o que o enunciado quer que a gente faça. Então, olha só. Qual é a massa de água? Ou seja, esse é o meu X. Onde vai meu X? Embaixo da massa de água. Então, eu vou colocar o X aqui, ó. Que é o que o exercício quer saber, ó. Massa de água, ok? Obtida pela combustão completa de 88 gramas do gás propano. 88 gramas de gás propano vai embaixo da massa do gás propano, que equivale a 44. Então, ó, 88 embaixo do 44. Ó, estabelecemos a nossa regra de 3. Agora é só resolver. Então, X é igual a 88 gramas vezes 72 gramas dividido por 44 gramas. Quando você faz esse cálculo, você chega aí na informação de 144 gramas. Difícil, gente? Difícil? Um pouco trabalhoso, né? Vamos fazer mais um exemplo. É difícil. Você só precisa praticar. Só para você poder decorar os passos e acabou. Aí não tem mais dificuldade. Olha só. É que nem matemática, a gente só aprende exercitando. Então, tem que fazer bastante exercício. Então, olha, o exercício número 2 aqui, exemplo número 2. A gente vai repetir os passos. Então, o primeiro passo é equacionar. Ó, quantas moléculas de gás oxigênio são necessárias para a combustão completa de 88 gramas de gás propano? Equacionar, ó, o exercício já deu a equação, está equacionado. Segundo passo, balancear. A gente já fez isso no anterior. Aqui também já está balanceado, ok? Então, está equacionado e balanceado. Terceiro passo, a gente precisa ler o enunciado e identificar de quem o problema está falando. Então, como é que eu identifico? Ele vai pedir informação de alguém e vai passar informação de alguém. Então, vamos lá. Quantas moléculas de gás oxigênio? Opa, então ele já identificou. Então, ele está falando do oxigênio, ok? Ó, são necessárias para a combustão completa de 88 gramas de propano. Então, ele está falando do propano e do oxigênio. Então, ó, o CO2 e a água não nos interessam, ok? Só interessa o C3H8 mais o oxigênio. Só isso que interessa para a gente aqui. Então, já identificamos. Agora, o que você precisa fazer? Identificar o quê? A grandeza relacionada a cada um desses participantes. Então, a gente volta para o enunciado de novo. Quantas moléculas de gás oxigênio? Então, aqui, no oxigênio, a grandeza, moléculas. Então, eu quero saber número de moléculas. São necessárias para a combustão completa de 88 gramas. Grama é massa. De quem? De propano. Então, para o propano, ele está relacionando massa. E para o oxigênio, moléculas. Perfeito. Falou em massa, onde é que a gente busca informação? Tabela periódica. A gente calcula a massa molar. E a gente já fez isso no exemplo anterior. Então, a gente viu que o C3H8, fazendo o cálculo da massa molar, a gente chega em 44 gramas para 1 mol de substância. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica essa massa pelo coeficiente estequiométrico da substância. Qual que é o coeficiente aqui? O coeficiente é 1. Então, 1 vezes 44. Então, falou em moléculas, qual número a gente vai utilizar? A constante de Avogadro. Não vou colocar 6,02, tá? Vou colocar só 6, que é para facilitar o nosso cálculo. Então, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, isto para 1 mol. 1 mol de substância tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. No entanto, quantos mols
a gente tem aqui na nossa equação, a gente tem 5 mols de oxigênio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, ok? Multiplica aí os 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Então, feito isso, a gente já vai estabelecer a primeira parte da nossa regra de 3, certo? Que fica como? Você tem aí 44 gramas, estão para... Quanto é? 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quanto é que dá isso? Quanto? 5 vezes 6, gente. Esquece aí a base. Quanto é 5 vezes 6? 30. Isso. 30, aí a gente vai andar vírgula uma casinha para a esquerda. Quando a gente anda para a esquerda, o expoente aumenta o número de unidades que você andou. Então, a gente vai andar uma, aumenta uma unidade. Então, vai ficar quanto? 3 vezes 10 elevado a 24, certo? Aqui. Okay? Moléculas. Pronto, estabelecemos aqui a primeira parte da nossa regra de 3. Agora... Oi, professora. Oi, Guilherme. Tudo bem? Faz tempo, hein? Faz tempo. Tem me abandonado, né, Guilherme? Desculpa. Tava com um problema aqui nessa internet. Demorou pra caramba como teu pra entrar no seu negócio. Sério. Mas tudo mais entrou. Então agora presta bastante atenção, tá? Que o assunto é sério. Tá bem. Olha só. Então, continuando aqui. Montamos a primeira parte da regra de 3. Como é que a gente monta a última parte? Volta para o problema e verifica onde é que vai o X. O que o exercício quer saber? Ok? Então, ó, quando eu volto para o problema, quantas moléculas de gás oxigênio? Então, o X vai debaixo de moléculas do gás oxigênio. Então, o X vem aqui. Ok? Continuando, são necessárias para a combustão completa de 88 gramas de gás propano. 88 gramas, grama embaixo de grama do gás propano. Então, o 88 vai embaixo do 44. E, ó, nossa regra de 3 está pronta. Ok? Então, ó, X é igual, eu faço esse vezes esse e divido por esse. Então, fica 88 gramas vezes 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas dividido por 44 gramas. Ó, grama em cima, grama embaixo, a gente cancela. Sobra somente a unidade que a gente precisa. Então, quanto dá? 88 vezes 3 vezes 10 elevado a 24 vezes dividido por 44. Quando você realiza esse cálculo, você chega à conclusão de que você vai produzir, aí, ou melhor, você precisa, né, de 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas do gás oxigênio. Ok? Mais um exemplo, olha. Tudo bem, gente, até aqui? Percebam, os passos são sempre os mesmos. A gente faz sempre a mesma coisa. Tá? Agora aqui, ó, o exercício já está envolvendo volume. Falou em massa, vou na tabela periódica. Falou em mol, eu uso os coeficientes estequiométricos da própria reação. Falou em moléculas, eu uso a constante de Avogadro. E falou em volume, a gente utiliza o quê? 22,4 litros, ok? Nas condições normais de temperatura e pressão, que são as CNDP. Então, olha, o exercício diz, qual o volume de gás carbônico formado na combustão completa de 17,6 gramas de gás propano? Primeiro passo, Desculpa, qual você é? tá compartilhando tela? Eu estou compartilhando tela. Putz, acho que eu não tô vendo, hein? Você quer sair de novo? Quer sair e entrar de novo? Pro, Acho que é uma Oi. boa ideia. posso aí entrar de novo também? Porque o pessoal fica desmutando pra falar e aí a sua tela some. Podem sair, que aí eu... É só fixar. Puta, é isso, você só precisa fixar a tela. É, eu sei, o botão bugou, não tá aparecendo. Aí não tem o que fazer. Será que se eu desligar minha câmera melhora para vocês?
Vou desligar minha câmera, então. E agora, tá vendo, Gui? Espera aí que a tela ainda tá carregando um pouco. Espera aí. Tá conseguindo me ouvir? Alô? Tô te ouvindo. Tá aparecendo aqui para mim. Tô te ouvindo perfeitamente. Larissa, conseguiu? Não, tá na tal do Guilherme. O meu também tá na minha tela, pra falar. Vou desligar a minha câmera para ver se ajuda. Aparecer mais. Ó. Melhorou, Lari? Tá carregando. Mas tá na sua tela. Oh, my God. Guilherme caiu de novo. Agora foi. Oi? Ótimo. Então, vamos lá. Muito bem. Então, gente, seguinte. De novo, hein? Mais um exemplo, só que agora está envolvendo volume, ok? Então, primeiro passo é equacionar. O exercício já equacionou aí para a gente. É a mesma equação que a gente está trabalhando nos 3 exemplos. No primeiro, a gente já equacionou e a gente já balanceou. Então, aí a equação já está equacionada e balanceada. Terceiro passo, identificar de quem o problema está falando. Ele vai falar de 2 participantes da reação. Então, vamos lá. Ó. Qual o volume de gás carbônico? Então, ele está falando desse participante aqui, okay? Formado na combustão completa de 17,6 gramas de gás propano. E desse participante aqui. Então, ó, o oxigênio não interessa. E a água também não interessa. Joga fora. Tá? A única coisa que interessa aqui para a gente é o C3H8 e o CO2. É isso que importa para a gente. Então, pronto, fizemos a terceira etapa, que é identificar de quem o problema está falando. Agora a gente precisa identificar a grandeza que está sendo relacionada para cada participante que o problema citou. Então, olha só, volta para o problema. Qual o volume de gás carbônico? Opa, então para o gás carbônico, volume. Formado na combustão completa de 17,6 gramas. Grama é unidade de massa do propano. Ok? Pronto. Identificamos aí as grandezas. Fizemos isso? Então, falou em massa, o que a gente faz? Calcula a massa molar. C3H8, a gente já fez isso nos exercícios anteriores, a gente já sabe que a massa molar do C3H8 equivale a 44 gramas por mol. Quando a gente observa a equação, a gente tem 1 mol. Você sempre vai multiplicar o coeficiente pela grandeza. Então, 1 vezes 44. Beleza. Agora, o CO2. O CO2 aqui falou em volume. Qual o volume ocupado por 1 mol de gás na CNTP? 22,4 litros. Só que esse volume é para 1 mol. Quantos mols a gente tem aqui na equação? A gente tem 3. Então, a gente vai fazer 3 vezes 22,4 litros. Ok? Quanto dá isso? Quanto dá? 22,4 litros vezes 3. 67,2? 67,2. Perfeito. Então, ó, 1 vezes 44, 44 gramas. 3 vezes 22,4, 67,2 litros. Pronto, montamos a primeira parte da regra de 3. Agora a gente volta para o problema para montar a segunda. Qual o volume de gás carbônico? Então, o meu X vai embaixo daquilo que eu quero saber. Eu quero saber o volume de gás carbônico. Formado na combustão completa de 17,6 gramas de gás propano. Grama, vou colocar embaixo de grama. Então, esse 17,6 vai embaixo da massa do propano. Pronto, nossa regra de 3 está pronta. O que a gente faz?
pego o número que é equivalente ao x, que seria o 17,6, faço ele vezes esse e divido por esse. Então, x é igual a 17,6 gramas vezes 67,2 litros, dividido por 44 gramas. Corto grama com grama, me sobra somente a unidade que eu preciso, que é litro, porque foi o exercício que me perguntou. Então, ó, quando a gente faz 67,2 vezes 17,6, quanto é que dá isso? Oi, Pro? Quanto dá? 26,6. Quanto? 26,88. Ah, tá, você já está me dando o resultado final. Você falou para fazer o 17. Ótimo, não tem problema não, André. Tá tudo bem, tá certinho. É que eu estava acostumado a você dando resultados do X. Ah, tá ótimo, meu filho. Você já deu o resultado direto, tá ótimo. Então, X é igual a 26,88 litros, ou seja, 17,6 gramas de propano vai ocupar quanto de volume? 26,88 litros de volume. Tudo bem, gente? Tudo bem, crianças? Tudo bem. Muito difícil? Não. Não, né? Então vamos praticar mais um pouquinho. Olha só. Vamos aos exercícios aqui. Eu coloquei uns 10, mas acho que não vai dar tempo de a gente fazer, não. Olha. Então, aqui no exercício número 1, vem falando a respeito dos catalisadores dos carros, ok? Então, está falando que ocorre a conversão de CO em CO2. O monóxido se transforma em dióxido dentro dos catalisadores dos carros. E aí o exercício fala assim. Então, ele já equacionou para você, ó que beleza. Então, a primeira parte ele já fez. Ele também balanceou a equação, ó. Ok? Então, ele já fez a primeira e a segunda etapa para você. Aí ele fala para admitir que o motor libera 560 litros de CO, okay? Medidos na CNTP, para você determinar o volume de O2 necessário para converter totalmente o CO em CO2. Okay? Então, olha só. Então, agora a gente vai partir da terceira etapa em diante. Então, já foi equacionado, já foi balanceado. A terceira etapa qual é? De quem o exercício está falando. Ele vai falar de 2 participantes. De alguém ele vai pedir uma informação e de alguém ele vai dar uma informação. Então, ó, o que ele falou aqui, ó? Admitindo-se que o motor tenha liberado 560 litros de CO. Então, ele falou de quem? Do monóxido de carbono. Falou desse daqui, medidos na CNTP. Determine o volume de O2. Então, ele falou de quem? Do O2. Então, o CO2 não nos interessa. Ok? Só quem interessa aqui é o CO e o O2. Ok? Prontinho. Já identificamos. Agora, o próximo passo é identificar a grandeza relacionada a cada um deles. Quando a gente volta ao enunciado, ó, admitindo que o motor tenha liberado 560 litros de CO. Litro é volume. Então, ele relacionou para o CO volume. E o que ele relacionou para o oxigênio? Para o oxigênio, ele relacionou também volume. Ó. Determine o volume de O2. Então, também volume. Falou em volume, que número a gente vai utilizar? O 22,4 litros. Lembrando que 22,4 litros é o volume ocupado por 1 mol. Então, você observa aí o coeficiente da sua equação. E aqui, no caso, a gente tem coeficiente 1 para o monóxido. Então, você vai multiplicar o coeficiente pela grandeza. Tá? Aqui a mesma coisa no O2. Também falou em volume, então vou utilizar o 22,4 litros. Isso para 1 mol. Quantos mols nós temos aqui? Nós temos meio. Então, você vai multiplicar meio por 22,4 litros. Ok? Feito isso, como é que vai ficar a nossa regrinha? 1 vezes 22,4, 22,4 litros de CO estão para
Quanto é meio vezes 22,4? Vai ser igual a... Isso, perfeito. 11,2 litros de O2. Montamos a primeira parte da regra de 3. Agora, a segunda parte, é só eu voltar para o enunciado e verificar o que ele quer. Olha só, o que ele quer? Ele perguntou, determine o volume de O2. Então, o X vai debaixo de quem? Do volume de O2. Ok? Olha, necessário para converter totalmente o CO em CO2. Aí, olha aqui, ó, outra informação que ele deu aqui, ó, 560 litros de CO. Né, o volume de CO, então, eu coloco aqui, ó, 560 litros de CO embaixo do volume de CO. Pronto, nossa equação está montada. Então, eu pego o valor equivalente ao X, faço ele vezes este e divido por este. Então, X é igual a 560 litros vezes 11,2 litros dividido por 22,4 litros. Cancelo litro com litro, ainda me sobra litro aqui, porque tem que sobrar, porque a gente está pedindo volume. Quando você faz 560 vezes 11,2 e divide por 22,4, a gente chega num valor de X igual a 280 litros, certo? Confere? Ok? Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem, Pro. Super fácil, certo? Então, o que precisa? Praticar. Mais um exemplo aqui. Considerando a equação N2 mais 3 mols de H2, resultando em 2 mols de amônia, calcule quantos litros de NH3 são formados a partir de 4 litros de N2 na CNTP. Primeira etapa, o exercício já fez, ele te deu a equação. Segunda etapa, balanceamento, o exercício também já fez. Se você perceber aí, ó, tem 2 nitrogênios antes, 2 depois, a equação está balanceada. Terceira etapa, agora é hora de identificar de quem o exercício está pedindo alguma coisa, de quem ele está dando alguma informação. Então, ele falou, calcule quantos litros de NH3. Então, ele pediu informação do NH3. São formados a partir de 4 litros de N2. Ele deu informação sobre o N2. Então, o H2 não interessa para a gente, joga ele fora. Ok? Então, o que interessa? Somente o N2 e interessa o NH3, tá? E não esquece dos coeficientes, tá bom? Agora, próxima etapa, verifica a grandeza que o exercício relacionou para o N2 e para o NH3. Então, quando a gente volta aqui para o enunciado, olha só, calcule quantos litros de NH3. Então, para o NH3 aqui, ele pediu aqui volume. São formados a partir de 4 litros de N2. Então, foi volume e volume. Beleza. Falou em volume, qual número a gente utiliza? O 22,4 litros. 22,4 litros é o volume ocupado por 1 mol. E aí eu olho para a estequiometria. Quantos mols de N2 a gente tem aqui? 1, vou multiplicar. Okay? Agora o NH3. O NH3, vou utilizar a mesma coisa, o mesmo número, 22,4 litros. Porém, esse volume é ocupado por 1 mol. Quantos mols a gente tem aqui? Tem 2, então a gente precisa multiplicar. Ok? Então, 1 vezes 22,4 litros vai equivaler a 22,4 litros. Perfeito. 2 vezes 22,4 vai equivaler a 44,8 litros. Ok? Então, pronto, montamos a primeira regra da nossa, a primeira parte da nossa regrinha de 3. Voltamos agora ao enunciado. Calcule quantos litros. Então, X vai embaixo de litro de quem? De NH3. Então, X vem embaixo aqui, ó, do NH3. Ok? Formados a partir de 4 litros de N2. Litro de N2 embaixo de litro de N2. Ok? Pronto, montamos a nossa regrinha de 3. Então, X é igual
a 4 vezes 44,8 dividido por 22,4 litros. Ó, litro em cima, litro embaixo, a gente cancela, ainda sobra um litrinho aqui. Quando você realiza esse cálculo, né, 4 vezes 44,8 vai dar 179,2, dividido por 22,4, a gente chega a um X de 8 litros. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Esse vídeo vai ser postado no Classroom? Vai sim, senhor. Tá bem, então. Obrigado. Tá bom? Você pegou pelo meio, né, Gui? Gente, olha, é muito Eu só tô importante. aqui mesmo. Não tô conseguindo ver. Olha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho mais alguns exercícios aqui, ó. Eu vou mandar isso aqui. Que mentira, professora. Que mentira. Que mentira, professora. Olha o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer, No Guilherme? final, acabou de aparecer sua tela. Sério? Você não estava vendo minha tela até agora? Oh, my God. Só agora apareceu sua tela. Estou mandando. Nossa, que sacanagem, apareceu, cara. Sacanagem. Oh, meu Deus. Olha só, gente, estou mandando aí no grupo de vocês os exercícios que a gente fez até agora. Ok? Ó, os exercícios que fizemos até agora. E tem mais deve ter pelo menos aí mais uns 8 exercícios para vocês tentarem fazer, tá bom? Então, aí estão os passinhos, as regrinhas, para vocês conseguirem fazer o cálculo estequiométrico. Eu vou baixar essa aula e vou postar, tá? Para aqueles que estiverem ainda com dificuldade, tá bom? Para poder reassistir aí. Tudo bem, crianças, então? Tudo bem? Tá bem. Tá? Então, por hoje é só, tá? E aí vocês acessem lá, daqui a pouquinho, acho que mais à tarde. Hora, dá licença. Não. A mamãe está trabalhando. Dá licença, querida? Agora não. Não. Você vai almoçar. Desculpa, gente. Então, daqui a pouquinho, mais tarde, mas lá por umas 5 horas, eu acho. Tá? Aí eu já baixei e já coloquei lá.